Ele nasceu em Londres, 1971. Ele é filho de Hildon e Juvelina. Ele tem 2 irmãos, Glaucir e Glaucio. Casado com Silvana, pai de Julian e Giara. Ele é evangélico luterano, presidente do Automóvel Clube de Londres, formado em administração de empresa e jornalismo. Ele é secretário de planejamento da Prefeitura Municipal da cidade de Londres. Foi vereador daquela cidade, 427 votos pelo Partido do Amin, anos 97 a 2000, com 25 anos de idade. Comentarista esportivo, torcedor do Flamengo, prato preferido picanha com maionese e bebida uma cerveja bem gelada. Música rock, hobby curtir os filhos, admira o otimismo e detesta a arrogância. É ele, Glauco Roland Kiel, coordenador técnico do 39º Torneio de Verão Brejeiros da Madrugada, o futsal da bola pesada, o melhor torneio do sul do Brasil. Obrigado por ter vindo, estimado Glauco Kiel, o filho do nosso ex-prefeito do Kiel. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Nerê. Oportunidade aí de mais uma vez bater o papo. Pois é, você vive com... Nunca vi tanto microfone, hein, estimado? Deus, como é que consegue administrar isso tudo? Prefeitura, automóvel, clube, brejeiro, atlético e não sei o quê, e comentarista esportivo... E aí tem a família, né? Tem a família, a família tinha que estar em primeiro lugar, e como é que fica isso tudo aí? Imagina fazendo faculdade ainda. E ainda quando fazia, né? Quando fazia. Não, mas tudo se administra, né? A gente diz que o maior desafio é administrar o tempo. E esse é um desafio. Mas quem se envolve, Neri, quem gosta, acaba se envolvendo, porque alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E alguém teve que fazer. Você esse ano, aliás, já foi o diretor técnico ano passado? Não, fui presidente. Foi presidente, né? Você foi presidente da Comissão Central Organizadora, Exatamente. Né? Quem foi o coordenador técnico ano passado? O Edson. O Edson Kleitner. O Edson Kleitner. Na transição, Na né? transição. Com o Eduardo Márcio sempre foi, né? Como ele assumiu a superintendência de esporte de Rio do Sul, automaticamente a gente teve que já chamar alguém, né? Estimado, e como é que estamos, né? Já falamos aqui há pouco com o nosso Raulzinho, o nosso Júnior, né? Da Júnior Calçados aí, que é o nosso estimado presidente da comissão organizadora. E vamos falar no último bloco o presidente do clube, o doutor Ademir Castro, que é o presidente da Associação Brejeira da Madrugada. Mas você pegou uma posição de destaque importante, mas ao mesmo tempo ela é melindrosa. Por quê? Porque a parte técnica é o que requer mais cuidado que tem que ter para que tenha um início de sucesso e que termine com sucesso. E ele é o primeiro que começa, porque você, sem as equipes, você não tem o torneio. E é o último que termina até na entrega dos troféus. Porque até na final você tem que estar preocupado com a arbitragem, os mesários. Então essa parte técnica, além de você completar as 12 equipes do adulto, 6 do sub-16 e mais as 10 do sub-13, você tem que cuidar no dia a dia, fazer as escalas de árbitro, as escalas de mesário, reclamações de equipes, a escala de jogos... Aí vem as pressões, né? E vem as pressões. Ninguém admite ceder um pouco, Neri. Todo mundo quer ter vantagem. E tem que administrar isso. Qual é a maior dificuldade dessas pressões? Porque a maioria não quer fazer o primeiro jogo. Não quer fazer o segundo jogo, porque não tem rádio lá e TV ainda. E não quer fazer o último, porque daí é adentrando, vamos dizer, a madrugada. E todo mundo quer ir embora mais cedo. Como é que é administrar essa... Sabe como é que é? Porque tem jogos importantes que tem que ficar por meio da rodada, evidentemente. É uma ginástica saudável. Eu sempre digo, tudo se aprende. É uma lição de vida. Brejeiros é uma lição. Então você tem que administrar as equipes que vêm lá da região serrana, as equipes que vêm do Médio Vale, né? E a gente realmente, Neri, e não vamos ser hipócritas aqui, é por investimento. A equipe que mais investiu, com certeza, ou a equipe até da casa, das cidades aqui perto, vão fazer o jogo principal. Não podemos fugir disso. É uma coisa muito natural, né? O público está lá para assistir o bom espetáculo. Qual é o nosso intuito? É trazer o bom futsal para o Alto Vale e prestigiar o torcedor que vai lá. Então ele vai no segundo jogo, que é o jogo principal, realmente é esse das rádios e tudo, é o jogo de elite. E esse ano, esse ano vamos dizer assim, vamos voltar um pouquinho de tempo, 2013, que começou, como o Raulzinho falou aqui, o nosso Júnior, começou tudo lá em setembro. Porque o brejeiro sempre tem essa tradição de em setembro, outubro, começar a preparar o que vai acontecer no ano seguinte.
E você, quando assumiu esse setor técnico, vamos dizer assim, o comando técnico do torneio, você assumiu um compromisso. E eu me lembro muito bem disso. Você disse, eu vou trabalhar em função de fechar antes do Natal todo o esquema das equipes, que sempre é um dilema. Chega em janeiro ainda, normalmente se corre atrás de equipes, que uma desiste, a outra não conseguiu montar, a outra não conseguiu buscar o patrocínio, a outra não sei o quê, a prefeitura ia ajudar, não vai mais ajudar, o empresário que ia botar um dinheiro já correu, está na outra equipe. Como é que você conseguiu fechar isso? A gente conseguiu, Neri, esse ano fazendo primeiro. Nós visitamos as cidades que participaram, agradecemos aquelas que participaram e fomos até Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, curitibanos, Otacílio Costa, resgatar essas equipes, né? Fomos até Piúna, Ibirama, Petrolândia, Agrolândia, Trombudo Central, fomos visitar várias cidades aí em toda a região, em Tuporanga. Primeiro, Ibirama, agradecer aos que participaram e convidá-los novamente, pessoalmente, valorizando essas equipes, que, como eu disse, sem elas, o público não tem um espetáculo. E não tem o torneio, né? E não tem o torneio. E não tem o torneio. Esse é o segredo. É realmente esse contato com os dirigentes. A gente tem que valorizar muito os dirigentes da cidade, esses apaixonados pelo futsal. Que deve ser difícil fazer, né? Muito difícil, Neri. Porque o torneio de verão se tornou de alto nível. Então, o custo hoje não é pouco. E eu sinto assim que os prefeitos, na vontade de representar bem o município, às vezes ficam engessados. Eles não podem gastar. Às vezes não tem um amigo empresário, não tem como naquele ano gastar. E ano passado foi um ano difícil por isso, primeiro ano do novo mandato. Né? Esse ano já melhorou um pouquinho, mas muita gente ainda está trabalhando aos poucos para botar a casa em ordem. Nós vamos ter grandes jogadores aqui? Vamos ter. Há notícias de jogadores de seleção brasileira, com certeza, né? E nós teremos novamente de 6 a 7 equipes, no mínimo, de alto nível. Que vão brigar para chegar lá na frente. E fora algumas surpresas que começou já a pipocar algumas informações, o pessoal começa a movimentar, dependendo da chave que cai, já quer investir mais para trazer melhores jogadores. Aí tem aquela prerrogativa que o time que caiu fora na primeira fase pode ceder jogadores para a etapa seguinte, né? Com certeza. Então todo mundo fica em stand-by, não contrata já os 2 estrangeiros, entre aspas, né? Já para a segunda fase. Espera um pouco, né? E nesses 2 é que nós poderemos ter algumas surpresas muito boas. E aí. esse fator estrangeiros, vamos dizer assim, os federados. Os federados são que jogam nas melhores equipes, normalmente do seu estado ou do Brasil. Isso é uma coisa que deu certo, né, Glauco? Deu certo, né? Não é federado, porque tem federados locais também, que jogam, né? Por exemplo, a equipe da Fundação Municipal de Esportes Rio do Sul. São federados. Mas são todos federados, todos federados. Né? Então tem que ter um contrato desde outubro do ano passado. Ou tem que estar residindo aqui, ou o título de eleitor aqui. Então, isso qualifica o torneio muito. Uns 7 possibilidades de trazer esses jogadores. E também a gente não cria, vamos dizer, uma disputa entre 2, 3 equipes apenas. Deixa mais equipes trazer. Por isso que a gente não deixa trazer uma equipe fechada. Estimado, com outro detalhe, né? Como são 15 inscritos? 15 inscritos. E se pode escrever 7, vamos dizer, fechados, que vem com uma equipe pronta, você tem 7, 8 para botar da casa ainda, né? Para valorizar o trabalho da casa. Exemplo que fez Lontras já um ano quando trouxe Itajaí, foi pioneiro nisso, quando trouxe a equipe profissional de Itajaí e dividiu em 2 equipes. A Agronômica fez isso ano passado, com sucesso, pois foi campeã e 3ª colocada, e agora vai repetir essa fórmula também, trazendo 2 equipes com o Atlântico de Erechim. Estimado, arbitragem, estamos bem, seguros? Muito bem. Foi feita uma pesquisa, já desde outubro, já durante a Liga e durante o Campeonato Estadual. O que nós teremos? Nós teremos na arbitragem do Sub-13 e Sub-16, Márcio dos Anjos, o William e o Marcelino, uma revelação da Liga Rio-Sulense de futsal. Estamos dando oportunidade. Estamos dando oportunidade, prestigiando o pessoal da casa também. Nós sempre fizemos um revezamento, não é por importância de árbitro melhor ou pior. Na primeira fase, nós teremos o Paulinho, revelação também do Campeonato Catarinense, um ótimo árbitro. Estaremos trazendo o Jefferson Cabral, que apitou a final do estadual, estará vindo também. E o conhecido e ilustre Arlindo.
Arlindo. Estará aí também. Esse é macaco. Esse sabe tem tudo. cancha. Tem cancha. Esse conhece. Sabe tudo. Qual é a característica que eu fui buscar nos árbitros? Calma, serenidade e conhecer. Porque o torneio de verão é muito particular. É diferente do campeonato. campeonato. Já trouxemos árbitro FIFA que não deu certo Que não aqui. deu certo, né? Porque é diferente. E nas fases seguintes? Segunda fase, nosso Luiz Carlos, o Medonho. O nosso estimado. Daniel e o Éder. Árbitros de reconhecida capacidade. Liga, árbitros de Liga Nacional. E que conhece o torneio. E mais alguma novidade? Seria isso. Seria isso. Seria isso. De arbitragem. Arbitragem. Estimado, nós temos os homenageados, né? Que a gente faz isso há muitos e muitos anos. Eu acho que, se não me falha a memória, eu vi alguma coisa que você trouxe aqui que eu estava olhando muito rapidamente, Glauco. Peguei e roubei de você porque eu fiquei curioso. Eu disse, pô, o Glauco tem essas coisas que a gente normalmente não tem conhecimento. E eu vi aqui que começou lá em 1989, foi a primeira edição começou as fases com o nome de homenageados. Que foi na primeira fase Lourenço Miguel Vieira de Tuporanga, a segunda fase João Elias Soares de Timbó, semifinal Ignaldo Bel Trombudo Central e final Ralph Dietrich também de Trombudo Central. A gente continua até hoje o Brejeiro homenageando as pessoas que ajudaram no esporte, né? Homenagens, muitas homenagens, em clubes, entidades. É uma maneira de valorizar e substituir. Em vez de se falar primeira fase, segunda fase, semifinal e final, se dá um nome. Então, por exemplo, primeira fase, fase José Ivandel da Silva, ex-árbitro, vários serviços prestados. E foi mesário nosso do Brejeiro muito tempo, Trabalhou. Trabalhou muito lá no Brejeiro. Muito. A segunda fase será chamada de fase Lucas Valiati, jogador da Seleção Brasileira de bote, mas também músico. Um músico exímio gaiteiro. Exímio gaiteiro, exatamente. Mas, como é o esporte, nós buscamos, ele foi jogador de bote, jogou para a Seleção Brasileira na França, me parece, né? Exato, representou, né, o Brasil e representou o Rio do Sul e Santa Catarina, com certeza, todo Alto Vale. Terceira fase, a fase semifinal, será chamada de Afonso Neves, ex-presidente da nossa liga. Esse tem um serviço prestado lindo no futsal do Rio do Sul, é verdade. E nos ajudou muito no início do Brejeiro, o Afonso sempre estava do nosso lado, é verdade. E finalmente a fase final, Osmar Schitz. Osmar. Também músico, mas talvez muitos não saibam, primeiro presidente da antiga Liga de Futebol de Salão de Rio do Sul. Eu me lembro disso. Isso foi criado dentro do torneio de verão e o Ralph Egerland foi o vice-presidente. Olha só. E ele foi o primeiro. E a nominata tem uns álbuns aí depois que eu vi o Ademir, o presidente, com os álbuns antigos do Brejeiro, é capaz de ter alguma coisa dentro. Que a história do Brejeiro está muito... Sabe, os presidentes vão lá no arquivo morto e vão buscando, resgatando, né? E tem alguma coisa do Schitz quando foi presidente da Liga e surgiu dentro de um torneio de verão Brejeiros da Madrugada. Não são homenagens póstumas, né, Neri? Nós vamos fazer essa homenagem às famílias, né? E que a gente gostaria com muito respeito, realmente, de fazer essa homenagem aí nesse ano para essas pessoas.